Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer a pedidos, né, que eu mostrei no vídeo anterior aqui do canal. Se você não viu, te convido a ir lá assistir, aonde que eu dei uma dica, né, uma coisa, uma personalização que eu fiz nessas bonequinhas. Quer dizer, não foi exatamente nessas, a terceira delas que eu tinha em pronta entrega. Eu vendi e lá naquele vídeo eu contei a história todinha, né? Daquela pronta entrega que virou encomenda. E aí, lá naquele vídeo eu comentei que eu poderia estar trazendo aqui, né, como que eu fiz a diminuição do tamanho da máscara, né, porque aquela de lá eu achei que estava muito grande e estava cobrindo o olhinho delas, das bonequinhas. Então, eu desmanchei e fiz menor. E aí, eu comentei se houvesse interesse, eu podia trazer. Como que eu fiz? A máscara, como que eu apliquei, coloquei aqui a orelha com a pérolazinha aqui para ser um brinco, mas claro que isso é opcional, né? Se você não quiser colocar nada como brinco, também pode deixar sem, né? E fiz aquela estilo, parece um crachá, mas não é, se chama um dosímetro. Lá naquele vídeo eu expliquei tudo. E aí houve comentários, né? Houveram comentários dizendo que tinha interesse que eu ensinasse a fazer. Então, como que eu fiz o detalhe da orelha, a máscara e o dosímetro, que não está aqui ainda porque eu não fiz, né? Então, eu vou começar a mostrar, né, e vou dar as dicas de como que você pode fazer isso e pode agregar um pouco mais de valor também à sua peça, né? E daí fica com essa base do corpinho da bonequinha enfermeira, que temos videoaula aqui no canal. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? A videoaula do corpinho todo, né? Lá da bonequinha enfermeira, que temos a videoaula aqui no canal. Aí aqui eu só vou ensinar essas dicas para você agregar um pouco mais de valor e poder fazer uma outra profissão também relacionada com a saúde, né? Porque através dessa base você pode fazer uma doutora, né? Uma médica, pode fazer a radiologista, que é o detalhezinho que eu vou fazer aqui, que só os profissionais de radiologia que utilizam, né? Então, bora lá, sem muita enrolação. Vou já começar, se eu tirar elas aqui pro lado, vou usar esse aqui é fio amigurumi na cor branca, que eu vou fazer a máscara branca, né? Tem máscaras de outras cores também, mas eu acho que o mais clássico, mais comum, seria na cor branca mesmo, né? E aqui a gente só vai fazer um cordão de correntinhas, tá? Essa laçadinha inicial, eu vou fazer novamente, só para mostrar o modo que eu faço. Claro, se você né, tem costume de fazer diferente, pode fazer do seu jeito também. Eu faço assim, ó, pego, coloco assim a agulha e dou uma volta. Vai ficar assim. Daí, puxo uma laçada, passo por dentro. E esse anelzinho que se forma aqui, a gente tem costume de fechar ele, né? E vira um nó mesmo apertado. Eu não fecho, eu deixo ele assim abertinho, por quê? Porque essa vai ser a primeira correntinha, a minha primeira correntinha. Se você tem o costume de fechar ali e fazer um nozinho, pode continuar fazendo. Eu só tô mostrando aqui o costume que eu tenho, né? De fazer. Então, aqui nessa primeira, a gente vai fazer um cordãozinho com 7 correntinhas. Então, contando, né, com aquela que eu expliquei como sendo a primeira, que tenho 3, 4, 5, 6 e 7, que vai ser uma máscara menor, tá? E voltamos aqui no segundo, ó, tá vendo? Essa argolinha onde fica a agulha, aí tem esta, a última correntinha que fizemos, e a penúltima. A gente vai entrar nesta aqui, que é a penúltima, ok? E vamos voltar aqui, a gente fez 7 correntinhas de base, e aqui vamos fazer 6 pontos baixos. Vai voltar com 6 pontos baixos, tá? E aqui vai ser carreirinha de ida e volta. E aí, ó, tá vendo? Essa é o último pontinho ali, ele fica meio aberto, né? Por conta daquele da primeira correntinha do modo que eu faço. Então, aí o que que eu faço? Pego e puxo bem. Agora sim eu fecho o nozinho já com ponto baixo ali dentro, entendeu? E
Sobe uma correntinha, vira a peça e vai subir mais 6 pontos baixos. Vão ser carreiras de ida e volta, cada uma delas com 6 pontos baixos, ok? Aqui eu já fiz um total de 3 carreirinhas, né? Aquela primeira que a gente fez junto, né? Voltando sobre as correntinhas. Virei a peça, fiz mais uma de 6 pontos, virei a peça novamente e fiz mais uma com 6 pontos. Então, agora, vamos fazer mais uma correntinha, virar a peça e fazer mais uma aqui, vai ser a última volta aqui, né, desse lado, 6 pontos. Então, agora a gente vai fazer, para dar o tamanho bom ali pra máscara, que não fica nem muito grande e nem muito pequena, para esse tamanho de bonequinha, né? Então, agora a gente vai continuar aqui fazendo uma volta inteira de ponto baixo. Uma volta inteira de ponto baixo aqui na peça toda, tá? Então, aqui nesse último, no sexto ponto aqui, eu vou fazer mais 2 pontos baixos no mesmo lugar, só para fazer essa curva, tá? E aqui a gente vai distribuir pontos baixos, né? Na lateral. Chegou na quina aqui de baixo, faz de novo, né? No mesmo lugar, 3 pontinhos, só para poder fazer essa quina arredondada ali, sabe? E continua fazendo aqui. A gente já vai esconder aquele fiozinho do início das correntinhas que ficou ali, atrapalhando a gente. Vamos esconder ele aqui no meio dos pontos, ó. Todas as quinas, vamos fazer 3 pontos baixos dentro, tá? E segue aqui, ó, já vai escondendo aquela sobra, aquela pontinha de fio. Você vai escondendo aqui. Eita, que enroscou aqui. E daí, o excesso do fio ali, é só cortar ele, né? Assim, aqui eu vou fazer. Eu vou fazer diferente aqui, deixa eu pegar nessa alcinha do fio, porque achei que se eu pegasse aqui, ó, se eu pegasse nesse buraquinho ali, eu ia esgarçar mais o buraco, né? Tipo, ia ficar um buraco ali muito aberto. Então, eu preferi fazer na alcinha da lateralzinha ali mesmo. Então, ó, vai ficar assim. Não tem problema que, tá vendo que aqui, ó, ele ficou essa parte aqui da impressão. Deixa eu colocar mais perto aqui da câmera. Essa parte aqui da impressão que tá mais alta do que essa. A gente vai corrigir isso agora fazendo o seguinte. Vou fazer pontos baixíssimos aqui, até chegar ali nessa quina. Eu fiz isso só para deixar opcional, tá, gente? É só para deixar essa parte um pouco mais reta, tá bom? Porque como a gente faz sempre carreira circular, ele acaba acaba que não fica tão retinho, né? Tão encontrado o primeiro ponto e o último de cada carreira, né? Então, beleza, cheguei até aqui. Aqui já vamos fazer, deixa eu pegar aqui. Já vamos fazer aqui, ó, essa parte, as correntinhas para prender atrás da orelha. Aí, você vai ter que medir na sua bonequinha quantas correntinhas, né? Porque vai depender bastante da sua tensão de ponto, entende? Aí, você coloca ela assim, né? Pode até prender com alfinete aqui, se quiser. Só para você fazer as correntinhas e ver quantas que vai dar, que vai ser suficiente aqui, ó, para você dar a volta na orelhinha, tá? Eu fiz primeiro 25 correntinhas e prendi. Aí, coloquei nela que eu achei que tava muito frouxa. Então, eu diminuí para 20. 20 correntinhas aqui já foi o suficiente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como que ficou. Ó, vai ficar assim, com 20
correntinhas. Então, claro, aí eu dou a dica, né? Vai depender aí do fio que você estiver usando. Aqui é fio amigurumi e agulha 2,5. Então, vai depender da sua tensão de ponto também. Se for mais apertado, vai precisar de mais correntinhas. Então, aconselho você fazer e medir para ter uma noção aí de quantas correntinhas exatamente você vai precisar, ok? Pronto, fiz as 20, prendi aqui. Agora, vamos fazer a outra alcinha, né? Pra prender na outra orelha. Então, é só fazer daquele modo que eu falei, vai fazendo pontos baixíssimos, caminha com pontos baixíssimos até mais ou menos a mesma altura aqui, né? Da onde foi feita a outra correntinha. E faz de novo. Aqui no caso, eu vou fazer somente 20 correntinhas, tá? Pronto, fiz aqui as 20 correntinhas e só vou prender aqui com ponto baixíssimo na quina de baixo aqui. E pode cortar o fio, arremata ele, esconde o fio aqui, né? Pode, ou amarra com esse outro, com essa outra sobra aqui, é só amarrar e cortar, né? Porque não vai aparecer. Esse aqui é a hora que colocar a máscara na bonequinha. Falar nisso, deixa eu pegar ela aqui pra mostrar. A hora que colocar, ó, vai ficar assim e o arrematezinho lá não vai aparecer. Então, de boa. Ficou assim. Agora, fiz ao contrário, mas não tem problema. Agora eu vou fazer, deixa eu pegar aqui, é porque eu só tenho uma sobra desse fio aqui. Essa cor de pele aqui eu não tenho mais, que eu fiz ela mais clarinha, né? Aí essa corzinha aqui eu já não vou ter. Então, eu vou fazer a orelha nesse tom. Tem que ser o mesmo tom que você usou pra pele, claro, né? Então, a orelhinha, deixa eu pegar um pedaço de fio aqui, é só um pedaço mesmo, não precisa muito. Deixa uma sobra de fio aqui, a gente vai fazer um anel mágico. Deixa uma sobra mais longuinha ali, porque isso vai ajudar na hora de costurar, esconder o fio, né? Arrematar o fio e esconder lá. Então, faz o anel mágico aqui e dentro dele faz 6 pontos baixos para esse tamanho de orelha. Se você achar que esse tamanho tá muito grande, você quer fazer menor, diminui, faz 5 pontos baixos, por exemplo. Ou se achar que tá muito pequeno e quer aumentar, pode aumentar, né? Ao invés de fazer com 6 pontos baixos, como eu vou fazer aqui, pode aumentar para 7, para 8, tá bom? Que daí já vai ajudar a aumentar o tamanho da orelha, beleza? Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, falta um ponto baixo. E faz uma correntinha aqui só para arrematar. E boa, agora vai puxar o anel mágico para fechar ele bem fechadinho. E agora vamos fazer, é bom que esse modo de prender a orelhinha na bonequinha vai servir para qualquer boneco ou boneca que você for fazer uma orelha desse mesmo estilo, tá bom? Eu, muito esperta que eu sou, né? Eu esqueci. Eu tive que descosturar a orelhinha desse lado, porque ela já tava pronta, só pra poder mostrar como que eu fiz. Ai, cabeçuda, eu esqueci. Costurei as duas, era pra ter deixado, né? A hora que eu fui fixar a orelhinha, era pra eu ter deixado uma sem fazer. Mas tudo bem. Tirei e fiz outra. Então, a orelhinha tá aqui, né? Não precisava ter deixado um fio tão longo desse, é porque como eu tô usando sobra, né? Peguei o pedaço que tava ali inteiro mesmo. Então, essa parte aqui é o lado direito, né? Dos pontos baixos. E esse lado é o lado avesso. Então, o lado do avesso, você só presta atenção para na hora que for costurar, prestar atenção para deixar o lado avesso da orelhinha virado para a nuca dela, né? E deixar aparecendo aqui pro de frente, né? A gente olhando ela de frente, o lado da orelhinha que vai ficar aparecendo é o lado direito dos pontos, ok? Então, para ficar mais fácil de entender aonde você vai fixar, eu vou pegar aqui alfinetes, né? Para me ajudar. Olha só, geralmente o ideal seria fazer fixar
a orelha aqui nessa altura. Deixa eu aproximar um pouco. Aqui, ó, o olhinho, tem que usar o olho como referência, né? O olho foi colocado nesta carreira aqui. O pino, né, do olho com trava foi posto nesta carreira. Então, eu deveria poder costurar minha orelha aqui também, na mesma altura. Porém, aqui, como você pode ver, o cabelo atrapalha, né? Não vai ficar muito bonito eu colocar, fica muito próximo, né? A orelha do olho, eu não gostei. Então, ao invés, vou adaptar aqui, ao invés de eu colocar na mesma reta do olhinho, eu vou pôr uma carreira para baixo, porque eu achei que ficou melhor, né? E daí vai combinar com a outra que já tá posta. Então, você sempre vai ter que observar a altura de uma e de outra. E aí, é o seguinte, a costura aqui da orelha, a gente vai considerar 3 carreiras, ó, vou colocar aqui para você entender. A gente vai considerar 3 carreirinhas. Aqui tanto faz, você pode colocar assim, deixa eu tentar deixar o mais retinho, ó. Não vai ficar tão reto, né, um alfinete em cima do outro, por conta que os pontos não são todos retinhos, né? São o crochê em espiral, então não vai ficar tão retinho, mas não tem problema. Esses 3 aqui já dá para te explicar bem. E aí, o que que você vai fazer? Como a orelha aqui desse lado, esse lado que é o direito da peça, né? A gente vai ter que ser feito a costura iniciando por cima, né? Porque é o fio que saiu aqui do último ponto baixo da orelhinha. Então, é esse fio aqui que a gente vai colocar na agulha de tapeceiro e vamos fixar aqui. Então, ó, serão 3 pontos, né? Praticamente aqui são 3 pontos de costura, vamos dizer assim. Então, o primeiro ponto vai ser aqui, aonde que tá o primeiro alfinete. Eu vou colocar a minha agulha aqui, vou tirar esse alfinete aqui para não atrapalhar. Coloco a agulha aqui no primeiro, na carreira de cima, e vou sair com ela no terceiro, no de baixo aqui, ó. Saio com essa agulha aqui. Esse é o primeiro pontinho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, para não atrapalhar. Aí, vou fazer o quê? Vou colocar terminar de prender a parte de baixo aqui, ó. O último pontinho dos 6 que estão dentro do anel mágico é aqui que você coloca a agulha. E aperta bem. Agora, você vai entrar no mesmo ponto da cabeça, né? A gente entrou aqui por cima e saímos por baixo. Então, é no mesmo ponto de baixo que a gente vai entrar novamente, no mesmo lugar, e vai sair no de cima. Enroscou aqui no bracinho dela. Pronto. E agora, faz a mesma coisa. A gente entrou aqui, entrou no último pontinho baixo que tava dentro do anel mágico. Então, agora a gente vai entrar no primeiro de cima. Aqui, você entra de frente para trás, assim como eu fiz. E vamos entrar no mesmo ponto da cabeça, aonde a gente saiu com essa agulha, né? Vamos entrar no mesmo lugar. E vai sair no ponto do meio. Lembra que no início a gente demarcou 3, né? Eu coloquei 3 alfinetes, um em cima, um no meio, um embaixo. Então, é no do meio que você vai sair agora. E puxa. Aí, esse fiozinho que tá aqui vai servir para amarrar com o outro, né? Os 2 fiozinhos, porque sempre amarrando 2 pontas, ele vai ficar bem mais seguro, essa orelhinha. Vai ficar bem mais segura, e se der na mão de criança, por exemplo, né? Essa daqui não é exatamente uma bonequinha, um brinquedo exato para criança, especialmente, mas se der na mão da criança, ela não vai conseguir arrancar essa orelha. E aí, ó, passamos os 2 fiozinhos pela agulha e entra no mesmo ponto da cabeça,
onde a gente saiu. Entra ali, esse fica bem apertadinho mesmo, é difícil de puxar, mas você consegue. E puxa. E vai ficar assim. Agora falta o detalhe aqui. Esse detalhe, ele é opcional, você pode colocar ou não, né? Pode deixar assim também. Essa mini pérolazinha aqui, eu acho que isso é uma pérola tamanho 6, mas eu não tenho certeza, eu não sei o tamanho dela. Não tenho mais o pacotinho, sabe? Onde que falava o tamanho, porque faz tempo já que eu comprei e eu guardei, tirei da embalagem e guardei num outro potinho. E aí não, eu esqueci, né? Deveria ter marcado no potinho o tamanho dela. A dica que eu dou é a seguinte, você pode utilizar aqui para fazer essa costurinha aqui, usa um fio bem fininho, um fio de costurar roupa mesmo, vestuário, sabe? Pega um fiozinho, aqui como a pérola é branca, eu usei um fiozinho branco, nem praticamente não dá nem pra ver de tão fininho que é o fio. Um outro tipo de fio que dá pra usar aqui também é aquele fio invisível, que é um fiozinho transparente, parece um nylon, sabe? Dá pra usar também. E daí não usa essa agulha de tapeceira aqui não, porque não vai passar, né, dentro do buraquinho da pérola. Daí eu pego e uso uma agulha assim, ó, mais fininha. Alguma agulha que caiba, que você consiga passar por dentro do buraquinho da pérola, tá bom? E esse detalhezinho é muito facinho, então, né, esse você consegue fazer aí sozinho, só fazer uma costurinha, dar uns 4, 5 pontinhos ali e boa, tá perfeito. E então, tá pronta a parte da orelha e da máscara. O que tá faltando agora é fazer aquele detalhezinho ali que parece o crachá que eu falei, né? Que na verdade é o dosímetro, tá? Agora, a gente vai fazer aquela espécie de crachazinho que é o dosímetro. O dosímetro serve, é um aparelhinho que os profissionais de radiologia usam para poder medir a quantidade de radiação a que eles estão sendo submetidos todos os dias no trabalho. Então, tem ali uma dosagem que eles não podem ultrapassar esse limite, né? Porque faz mal pro ser humano, né? Faz mal pro organismo. Então, o início, vou fazer na cor branca mesmo, mas pelo que eu pesquisei, esse aparelhinho tem de várias cores, mas eu vou fazer na cor branca mesmo, né? Já tá aqui na mão o fio mais prático. Então, o comecinho aqui é praticamente a mesma coisa, só que eu vou fazer um pontinho menor do que o que a gente fez a máscara, né? Então, eu vou subir aqui, ó, a primeira correntinha, eu vou fazer do mesmo modo, o início ali, né? Que eu já expliquei. Então, vai dar 2, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas, volta a partir da segunda correntinha, vamos voltar com 5 pontos baixos. Aqui, cheguei no último, agora que eu fecho o meu nozinho aqui, né? Como eu já expliquei lá na parte da máscara, tá? Vou subir uma correntinha, vou voltar com 5 pontos baixos. Então, aqui essa é a segunda carreira. Vamos fazer mais uma de 5, né? Ó, essa é a segunda de 5, faz uma correntinha, vira a peça e volta com mais uma carreirinha de 5. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos na máscara, aquela outra em volta, né, ao redor todinho, com pontos baixos. Então, nesse mesmo último ponto aqui, eu vou fazer mais 2, só para poder fazer a curvinha, tá? E seguimos aqui, vai distribuindo, né? Não tem muita regra, não. Vai distribuindo os pontos baixos ao redor todo. Aqui já dá para ir prendendo a sobra daquele fio que foi do início, né? Das correntinhas, que ficou aquela sobra de fio. A gente pode prender esse fio aqui e depois cortar o excesso.
Chegou na esquina, faz 3 pontos baixos no mesmo lugar para poder fazer essa curva aqui, tá? E continua seguindo. E aí, aqui, essa parte de cima, porque é assim, né? A parte de baixo é só um quadradinho mesmo, simples, do dosímetro, né? E aí, aqui, a parte de cima, eu quis fazer quase que um triângulo, né? Aqui em cima, para poder diminuir essa parte aqui, para fazer a partezinha que prende na roupa. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui nesse último ponto, aqui nessa esquina, a gente deveria fazer 3 pontos no mesmo lugar, mas eu não vou fazer porque eu quero, como eu disse, quero diminuir essa parte. Então, ó, eu fiz. Ao invés de eu fazer os 3 pontos aqui nessa quina, eu fiz um ponto baixíssimo e pulei pro ponto de baixo. Aqui na nossa base, aqui, lembra que a gente subiu com 5, né? Fizemos 3 carreirinhas com 5 pontos baixos. Então, aqui eu não quero fazer 5 aqui em cima, eu quero fazer menos, entendeu? Então, aqui eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo um ponto, no próximo um ponto. Assim, ó, porque eu quero diminuir, ao invés de ter 5, né, na base tinha 5, e aqui vai ter só 3, entendeu? Aí, aqui vou subir uma correntinha, vou virar a peça, faz um ponto baixo aqui, né, no mesmo, faz 3 correntinhas, vai pular o ponto baixo do meio, né, temos 3 na base, fez um na ponta, pula o do meio e faz um ponto baixo no último. Pra quê? Pra ficar essa alcinha, esse buraquinho aqui é de propósito, tá? Por quê? Porque aqui... Pronto, peguei a bonequinha aqui só para poder mostrar para você ter uma ideia de como vai ficar, né? Vai ficar assim. Esse buraquinho aqui, a gente vai fazer um detalhezinho para daí sim costurar na roupinha. Mas claro que aqui também é opcional, se você quiser deixar assim e já costurar ele assim mesmo, pegar um outro pedaço de fio branco ou usar esse próprio, né? Não corta ele, corta... Quer dizer, corta, mas deixa um pedaço mais longo, para você justamente poder costurar já ali na roupinha, também dá. Ou, se você quiser fazer como eu fiz, lá naquela bonequinha radiologista que eu mostrei no outro vídeo, eu tinha feito esse detalhe aqui que segura o crachá na roupinha, eu tinha feito com fio cinza, mas era só uma sobra muito pequena, já acabou. Então, aí eu vou usar esse amarelo aqui só para eu poder demonstrar, né? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar uma sobra de fio que vai me ajudar para fazer a costura e vou fazer um cordãozinho de correntinhas aqui. Vou fazer, deixa eu ver, 5, 6, umas 6 ou 7 correntinhas já serve, tá? Não tem muita regra, não. Você já vai entender do que eu tô falando. E daí, esse cordão de correntinhas aqui, deixa eu cortar esse fio aqui, que tá me atrapalhando, porque essa parte aqui já está pronta. Daí, você vai pegar esse cordão de correntinhas que a gente fez agora e vai passar ele por dentro dessa alcinha aqui. Esse fiozinho é só arrematar ele e esconder atrás da peça, né? Porque a gente não vai usar mais ele. É só que eu quero demonstrar aqui, ó. O cordão de correntinhas que eu falei vai ficar assim. E aí, sim, você costura aqui. Aí, você costura esse fiozinho amarelo aqui, no caso, né? Costura ele na roupinha, entendeu? Daí, vai ficar assim, como se fosse um crachá, mas é o dosímetro, ok? E eu quero fazer uma experiência aqui, vamos ver se vai dar certo? Claro, se não der certo, a gente aborta a missão. Aqui em cima, na verdade, a cliente queria que eu tivesse escrito aqui radiologia, tudo isso, mas não ia caber. Eu expliquei para ela, né? É um pedacinho muito pequeno, não ia caber radiologia.
E outra, se eu fosse colocar a radiologia aqui, eu ia ter que aumentar o tamanho dessa pecinha aqui e ela ia ficar muito desproporcional, né? Ia ficar gigante pro tamanho da boneca, então não ia dar certo. Ela, tudo bem, então pode escrever só o RAD. E é isso que eu quero testar aqui com vocês. Essa caneta que eu tô na mão aqui, essa canetinha, ó, tá tão velhinha que até já saiu o escrito aqui dela. É uma caneta permanente, o nome disso aqui. E o teste que eu quero fazer, eu quero ver se aqui dá certo de eu, ao invés de bordar igual lá naquela de exemplo, vou deixar a foto dela passando aí para você ver. Eu fiz bordado com fio vermelho, o RAD. E agora eu queria tentar fazer com essa caneta, porque eu sei que essa caneta aqui não sai quando lava, sabe? Ela não vai sair. Então, eu quero tentar escrever o RAD com esta caneta. Ai, não sei se vai prestar. Eu acho que eu vou estragar a peça. Mas você aí vai decidir o que que você prefere. Escrever com uma caneta permanente, fazer bordado, daí a cor do bordado você pode escolher, né? A cor que você achar melhor. Lá no exemplo, eu fiz com vermelho, porque na foto que a cliente me mandou do aparelhinho dosímetro, tava escrito em vermelho. Então, aí eu preferi manter, né? Já que o que ela mandou a foto era vermelho, achei melhor manter, senão era capaz ela achar ruim, né? Mas aí, no seu caso, você vai escolher qual você acha que vai ficar melhor. Ou se tiver alguma sugestão para mim, para fazer diferente, não ter que bordar. Ó, o que você acha? Tá bom? Sim, não sei, tô em dúvida. Eu vou tentar pintar melhor isso daqui. Não tô achando que tá tão bom, não, mas fiz com a canetinha. Eu sei que isso aqui não sai. Se lavar, ele não vai sair, mas, né, não dá pra... Não ficou tão, né, não sei. Que dá pra entender que tá escrito RAD. Aí você que decide aí, escolhe qual modelinho você acha que vai ficar mais legal para a sua bonequinha. Que na verdade o que eu queria trazer aqui é uma ideia e um modo de agregar valor na sua peça, né? Porque às vezes a gente faz igual eu, tava com elas aqui parada, né? Sem ter venda, sem ter cliente, tudo. Aí apareceu essa cliente abençoada e o nome dela é Stephanie. E daí ela que deu a ideia, né? Se eu podia fazer, claro que eu fiz para não perder a venda, né? A gente faz, até porque é uma coisinha muito simples, né? Como vocês podem ver. Então, essa foi a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei que eu ia trazer essa dica, né? Se tivesse interesse, teve comentários lá dizendo para eu fazer, para trazer sim, porque é, né, uma ajuda, né? Uma ideia legal nunca é demais, não é mesmo? Pra gente poder atingir mais clientes e agradar, né, mais pessoas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito você que assistiu até aqui e espero ter ajudado, né, ter contribuído aí com a sua amigurumagem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!